neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Não há melhor amigo do que Cristo, meu Senhor. Nos transes que passei, foi meu consolador. Tranquilo e paciente, muitas dores enfrentei, mas Ele me ajudou e a dor passou. Não há melhor amigo do que Cristo, meu Senhor. Nos transes que passei, foi meu consolador. Tranquilo e paciente, muitas dores enfrentei, mas Ele me ajudou e a dor passou. Do sofrer é que a gente veio amigo, e no meu padecer Jesus caminhou comigo. Riquezas, ambições do mundo nada me seduz, enquanto meu amigo for Jesus. Enquanto meu amigo for Jesus. Na hora do sofrer é que a gente vê o amigo, e no meu padecer Jesus caminhou comigo. Riquezas, ambições do mundo nada me seduz, enquanto meu amigo for Jesus. Enquanto meu amigo for Jesus.
as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amados ouvintes, o que estamos citando está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 4 até o verso 6. Ele está falando de armas. Ele disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Se alguém perguntasse que armas são essas, a resposta começaria por aqui. Não são armas carnais. As armas carnais não compreende, nós não podemos compreender que as armas carnais sejam somente as bombas, os mísseis, as granadas, tais coisas, como armamento bélico. Não. As armas carnais compreendem, antes de tudo, o eu, o ego, a razão, os sentimentos, o afeto, a memória, a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, estes sentidos do espírito e do corpo são armas carnais. São armas pelas quais os homens tomam as armas bélicas, trabalham pelos mísseis e demais armas bélicas. A razão, o sentimento e etc., tem levado as pessoas a se armarem de uma maneira material, porque essas são armas carnais. É certo que, através desses sentidos, nós nos defendemos, nós nos alimentamos, nós enxergamos, nós ouvimos, e por isso nos armamos, carnalmente falando. E uma vez armados, carnalmente falando, nos armamos materialmente falando. Agora o apóstolo São Paulo está falando a pessoas, a igreja, de uma experiência especial do corpo de Cristo, que não se arma para a milícia, para a luta, com armas carnais, porque a razão tem se tornado uma inimiga capital da fé. Enquanto a razão pede prova, a razão quer, como a lógica, pegar, sentir, ver, cheirar, ouvir, etc., a fé age completamente o contrário.
A fé chama as coisas que não são como se já fossem. A fé se torna em um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E somente alimentados por uma inspiração divina, a nossa alma e a natureza do Espírito pode nos levar a trabalharmos e vivermos como quem não vai ficar aqui, mas que tem uma morada celestial. E por isso se arma não com a armadura carnal, mas sim com as armaduras celestiais. O mesmo apóstolo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ouvintes, aí está. Paulo, naturalmente conhecendo a armadura de um soldado romano, tomou aqueles instrumentos de guerra, tomou aquelas armaduras materiais, como um tipo apenas, para as armaduras espirituais. Ele falou sobre a couraça da justiça. Ele falou sobre os calçados na preparação do Evangelho da paz. Ele falou no escudo da fé. Ele falou do capacete da salvação. Ele falou da espada. No caso, a espada do cristão é a palavra de Deus. Porquanto a palavra de Deus é, sem dúvida alguma, a espada que o Espírito usa. Então nós temos encontrado pessoas cansadas e desanimadas à margem do caminho. Se desanimaram, enfraqueceram e deram por entregue, dizendo que não conseguem prosseguir. Por quê? As astutas ciladas do diabo, as potestades do ar, todas estas coisas do inimigo não devem ser combatidas com armas carnais, porque isso provoca apenas contendas e demais coisas. Elas vêm nos lugares celestiais e ninguém deve se escandalizar com isso. Absolutamente não. Foi na reunião dos santos que Satanás estava para apontar o caso de Jó a Deus. E Paulo disse
que nós tínhamos que lutar não contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Você vê, se o seu lar, começando de seu corpo, não é um lugar celestial, não há luta. Não há luta contra as astutas ciladas do diabo. Tudo que o mundo cria, tudo quanto é invenção, tudo quanto é moda, não pede licença para entrar naquele lar. Mas, quando ele bate num lar, que é um lugar celestial, num corpo que é um lugar celestial, então há luta. E esse soldado, esta mulher, este homem, esta moça, essa criança, esse moço, esse crente, sabe perfeitamente que as armas carnais não são próprias para essa milícia. Não resultam em vitória, mas antes fracasso, desânimo. Sim, isto é verdade. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Agora, elas são poderosas? Sim, perfeitamente. Por isso elas são poderosas, justamente porque não são carnais. O conhecimento intelectual da Bíblia é uma arma carnal apenas. É por isso que esse conhecimento intelectual da Bíblia não forja, isto é, não gera verdadeiros cristãos. Não. Você pode pregar a mesma coisa que um homem ungido de Deus prega, citar a mesma escritura, mas aquilo não vai gerar um crente da qualidade que aquele outro que é ungido pelo Espírito Santo para pregar sua palavra gera. Porque é uma arma usada simplesmente no sentido carnal, intelectual. E isso não é poderoso, é letra apenas. Mas Paulo disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos. Fortalezas? Satanás tem levantado fortalezas para destruir os filhos de Deus. Mas o que foram os muros da grande Jericó para Israel, para Josué? Nada. O que valeu os muros e toda a guarnição de Jericó para o povo que estava lá dentro? Nada. Mas eu pergunto, qual israelita que podia entrar na casa de Raabe e matá-la? Nenhum deles. Nenhum deles. Qual foi a arma de Raabe, a meretriz? Foi a obediência, crendo apenas num cordão vermelho que aponta para o sangue de Jesus Cristo. O que valem as fortalezas? O que valem as grandes denominações? Não valem nada, como os muros de Jericó. Não foram nada para Josué. E também não puderam salvar aquele povo que estava dentro deles. Assim também são as denominações. O aguilhão da morte foi quebrado. Essas fortalezas estão caídas. Porque as armas da milícia dos filhos de Deus não são carnais. E a mensagem final entrou e tira lá de dentro a Raabe eleita. Isso me faz alegrar o coração. E essas armas destroem os conselhos. Porque o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Uma mulher cristã não anda segundo esta moda. Moda é conselho como se deve vestir. Um homem cristão não anda segundo os conselhos dos ímpios.
Um verdadeiro cristão não anda segundo os conselhos intelectuais. Isto porque as armas poderosas em Deus destruíram estas fortalezas, destruíram estes conselhos dogmáticos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a ciência de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que diz o mesmo apóstolo São Paulo nesta carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmão amado, aqui está a arma do cristão. Se porventura nos encontramos aí, de vez em quando, amarrotados, contristados, frustrados, é porque usamos outras armas. Usamos a razão, os sentimentos, os afetos, a memória, o raciocínio. É porque usamos somente a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. Mas quando nós passamos por cima de todas estas coisas, a nossa fé passa por cima de todos esses sentidos, porque o sentido está dizendo, está doendo. O sentido é para você sentir a dor, os sintomas da doença. A fé é para você se assegurar em sua cura, em seu perdão. É para você se assegurar na palavra de Deus. Essa não é uma arma carnal, material. A fé passa por cima de todas estas dúvidas, todos esses sentimentos, todas as emoções, todas as sensações, e espera, porque ela é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Pela fé você já venceu, pela fé você já conseguiu, pela fé você já tem, não vai conseguir, você já conseguiu. Essa é a arma do crente revelado pelo Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Destrói todos os conselhos, todas as falsas doutrinas. Uma doutrina é um conselho. Paulo disse em Atos dos Apóstolos, à igreja de Éfeso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Isto é verdade? Perfeitamente correto. Então uma doutrina é um conselho, como se crer, como se viver, como se portar. Uma doutrina deve ser pronta para corrigir, redarguir, exortar a sã doutrina. Oh, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos dê fé nestas armas da milícia do cristão, que não são carnais e por isso são poderosas para destruir as fortalezas, as paredes, para destruir os conselhos dos ímpios em nossos sentidos, em nossa memória, em nosso caráter. Que Deus nos abençoe nesse sentido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Partirei para Sião. Brevemente partirei para Sião, para a pátria que o meu coração deseja, para a pátria que a minha alma sempre almeja. Com Jesus nós iremos pra Sião, sairemos deste mundo de horror, a tristeza e a dor nós deixaremos, subiremos ao encontro do Senhor, e com Ele para sempre reinaremos. Eis o dia glorioso presto ver, nesse dia meu Senhor há de voltar, raiará lá do céu o resplendor, é Jesus que o seu povo vem buscar. Sairemos deste mundo de horror, a tristeza e a dor nós deixaremos, subiremos ao encontro do Senhor, e com Ele para sempre reinaremos. Consolai com
desfeita todas tuas transgressões. Brevemente sobre as nuvens voltarei, e o meu povo livrarei das aflições. Sairemos deste mundo de horror, a tristeza e a dor nós deixaremos. Subiremos ao encontro do Senhor, e com Ele para sempre reinaremos. Ouvintes amados, Deus vos abençoe. Nós citamos as Escrituras na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se quisermos uma concordância disto, é bom também anotarmos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Em São Mateus, capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor se cumpre, queira ou não queira o homem. O que vale dizer, se o homem quiser, a palavra de Deus se cumpre. E se ele quiser ou não quiser, ela se cumpre de qualquer maneira. É bom deixarmos isto bastante claro. Não há poder do mundo, que possa impedir o cumprimento da palavra de Deus. Agora, amados, vamos prestar atenção numa coisa muito importante para o nosso equilíbrio espiritual, para o nosso alimento espiritual. E também não deixa de ser uma advertência. A palavra de Deus se cumpre em relação ao ímpio e em relação ao justo. É muito fácil nós citarmos o exemplo de Noé. E com facilidade e até por hábito, os evangelistas, os pregadores em geral, citam o mundo que rejeitou a Noé e a obediência de Noé lhe salvando do julgamento daquele dia. A palavra do Senhor estava materializada. Ela foi transmitida a Noé durante 120 anos, pelo menos. Noé pregou aquela palavra e logo ela se materializou na arca. A arca era a salvação daqueles que entrassem. Sabemos que apenas 8 entraram, e assim mesmo, dentre estes 8, existiam 3 classes de crentes. Mas o nosso pensamento nesse instante é em relação ao cumprimento da palavra. A palavra se cumpriu para a salvação de Noé, sem respeitar o mundo evoluído de então. Quando estava se cumprindo para a salvação de um, estava se cumprindo para a perdição do outro.
É lógico, quando ela estava se cumprindo para a salvação de Noé e sua família, ela estava se cumprindo para a perdição daqueles que o rejeitaram, para aqueles que foram incrédulos. E bem mais tarde, Jesus foi lá e pregou para aqueles espíritos em prisões, mostrando que eles haviam rejeitado a Cristo, rejeitado a salvação, e por isso estavam eternamente perdidos. Vamos adiante. Queremos destacar bem isto na mente de cada ouvinte. A palavra de Deus se cumpre, tanto para a salvação como para a perdição. O profeta desta era diz que as mesmas águas que levantaram a Noé sufocaram, afogaram, mataram aqueles que rejeitaram a Noé. Isto é profundo. A mesma nuvem que esclarecia para Israel, escurecia para Faraó e seu exército. Uma vez que a palavra de Deus se cumpre, nós vamos individualizar a coisa agora. Uma vez que ela se cumpre, mesmo passando o céu e a terra, então cabe-nos uma advertência nesse instante, deixando Noé para trás, deixando o dilúvio para trás, deixando aqueles que rejeitaram o segundo batismo da terra, que foi o sangue, não estiveram nele para a salvação, mas estiveram para a perdição, como o caso dos dois ladrões, que representam os dois lados da humanidade. Um aceitando a mesma mensagem, salvando aquele homem moribundo, perdido, enquanto o outro se perdia. Vocês podem ampliar a coisa aí em vossos corações para chegarmos aqui, agora, na questão individual. Individual. A palavra de Deus está se cumprindo em minha vida. Em que sentido? Para minha perdição ou para minha salvação? Vamos pensar, através de um exame introspectivo, nós podemos obter um resultado infalível, ajudados pelo Espírito Santo da graça, que vivifica a palavra de Deus no coração do Filho de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo em sua vida, mulher. Em que sentido? Você está entre aquelas que amam mais os deleites do que a Deus? Isso está escrito. Quando você vê estas mulheres nesse estado que estão aí, a palavra está se cumprindo nelas, para a perdição. Quando você vê uma mulher sendo criticada por causa do pudor, por causa da santidade, por causa da mensagem, a palavra de Deus está se cumprindo naquela vida para a salvação. Pense você individualmente, pastor, obreiro que me ouve nesse instante, viriam os falsos ungidos, falsos cristos, não falsos Jesuses, mas falsos cristos, o que quer dizer falsos ungidos. A palavra de Deus está se cumprindo em sua vida para quê? Se nós pregamos conforme as concupiscências dos homens, nós somos falsos ungidos. Se nós pregamos segundo os desejos carnais das pessoas que nos ouvem, somos falsos ungidos e a palavra de Deus está se cumprindo em nós naquele sentido, para a perdição.
daquele de nós mesmos e daqueles que nos ouvem. O profeta desta era diz que quando Jesus Cristo veio à terra, o Espírito da verdade veio à terra, o Espírito do erro também estava aí, lhe opondo. Lhe opondo não como um pagão, aí onde está o engano do povo. Não como um tirano, não como um gentil, não como um pagão, mas sim como um apóstolo, Judas. Ele veio como apóstolo, mas apóstolo da mentira. Éfeso encontrou os tais apóstolos mentirosos e foi louvada aquela igreja por isso, porque soube julgar aqueles apóstolos, aqueles homens que, dizendo-se apóstolos, foram achados mentirosos. Leiam Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Então ali estava um apóstolo, mas com um espírito que opunha frontalmente o espírito da verdade. Era um espírito mentiroso, avarento, e que desejava mais o ouro e a prata, coisa que a igreja primitiva não depositaria sua confiança nisto de maneira alguma, conforme aprendemos na última mensagem, que Pedro não tinha letra e era indouto. Mas tem uma coisa, ele não tinha letra, era indouto, mas também não tinha ouro e nem prata. Quer dizer, o seu coração não foi um coração como o de Judas, que se prendeu no ouro e na prata. Mas vamos adiante. Quando o Espírito de verdade estava ali, o Espírito do erro estava ali também ao seu lado, comendo com ele no prato, para que as Escrituras se cumprissem. Resultado, Jesus Cristo se levantaria a si mesmo, deixaria ser levantado, para que logo após o seu Espírito fosse derramado sobre a igreja. Do outro lado, Judas levantava-se a si mesmo e explodia, estourava o seu ventre, para que aquele Espírito também fosse derramado sobre aqueles infelizes em que as Escrituras deveriam se cumprirem para a perdição. Isto é tremendo. Isto nos faz tremer diante de Deus. Mas é verdade. Oxalá que todos pudessem encarar isto à luz da palavra e assim se conscientizarem diante de Deus em que sentido as Escrituras estão se cumprindo em sua vida. Você tem que conhecer o seu lugar nas Escrituras, homem. Você tem que conhecer o seu lugar nas Escrituras, mulher. E vai analisando a Bíblia, vê se você se encontra no lugar de uma Jezabel, no lugar de uma Herodias, de uma filha de Herodias. Vê se você se encontra no lugar de uma filha de Belial, ou se encontra no lugar de uma Maria, no lugar de uma Raabe, no lugar de uma Sara, no lugar de uma Ana. Veja o seu lugar nas Escrituras, igreja. O profeta desta era diz na mensagem O Rapto, página 15. Acontecem três coisas distintas: o alarido, a voz e a trombeta. E estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Agora, nós sabemos de uma coisa, que se estas três coisas têm que acontecer antes da aparição de Jesus, então o que deve acontecer também? Rejeição, aceitação e rejeição destas coisas.
Rejeição do alarido, que é a mensagem. Rejeição na voz que está no corpo de Cristo, que é a mesma voz que penetrou no túmulo de Lázaro. É a voz de Cristo para ressuscitar os mortos. Mas isso dependeu da aceitação, da fé de Marta. Marta tinha uma fé para a ressurreição, mas era em tempo remoto. É para o último dia. E a trombeta que é chamada, isso inclui, forma o mistério tríplice de Deus, escondido desde antes da fundação do mundo na vida do crente. Por isso, o cuidado que os eleitos devem ter agora, para não serem enganados, é isto: rejeição do alarido, da voz e da trombeta. Se essas três coisas têm que acontecer antes da aparição de Jesus, então nós temos que optar, aceitar ou rejeitar. O noivo mandou os presentes para a noiva e a ataviou através de Eliezer, o mensageiro. Mas logo em seguida ela teve que optar, ir ou ficar, e esse é o sétimo. Irmão Branham disse: vigiai bem o sétimo, este é a vinda do Senhor. Por isso a maioria dos pregadores da própria mensagem não tem coragem de pregar o sétimo, porque isso é decisão, é ir ou ficar, é tomar atitude, é pagar suas dívidas, é acertar as suas vidas, limpar as suas mãos, conforme o profeta diz na mensagem Não Sabeis, e ficar prontos, amando mais as almas, amando mais o ministério, amando mais a Deus do que as suas próprias vidas, do que os seus próprios direitos, porque em Apocalipse está escrito que eles não amaram as suas próprias vidas, eles amaram mais a Deus, por isso venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. É Jesus quem executa as três coisas em sua descida. O alarido é a mensagem que você está ouvindo. Se você rejeita a mensagem na sua plenitude ou aceita apenas em parte, o que acontecerá? Você jamais estará na voz e na trombeta. Haverá rejeição. E quem rejeita, o que acontece? As escrituras se cumprem na sua vida para a perdição. Quantos estavam na primeira etapa da mensagem de Jesus Cristo? Quantos foram até a segunda? Quantos foram até a terceira? Mas quantos estavam lá no Pentecostes? Judas foi até a terceira. Mas quando estava sendo derramado o poder do alto, a fé perfeita, a promessa estava sendo derramada, se cumprindo na igreja, e ela estava sendo revestida do poder do nome. A pessoa de Jesus Cristo estava tomando lugar neles, que é o Espírito Santo. Judas estava se espatifando. Ele queria subir, então subiu, mas para se espatifar, para estourar o seu ventre. Oh, meus amados irmãos, creiam que Deus só pode ser perfeito na vida da noiva com três. Três é o número completo de Deus. É Deus reinando, é Deus iluminando, é Deus corrigindo, intercedendo, é Deus operando no seu corpo, mulher, é Deus operando no seu corpo, homem, é Deus na palavra, é Deus no corpo. E irmão Branham diz: a noiva chega a ser a palavra. E na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, ele diz: a noiva tem que ser a palavra. Quando aquele padre perguntou para o irmão Branham, diz: Mr. Branham, Deus está na sua igreja? Irmão Branham respondeu: Deus está na sua palavra. E uma vez que a noiva é a palavra, então Deus está na palavra, Deus está na noiva, Deus está em você. Isso quer dizer Cristo em você. Ó Pai eterno,
encerra esta mensagem, sela, Senhor, com o poder do Teu Espírito, com o poder do Teu amor, da Tua justiça, dando saúde, dando vida, dando vigor para cada filho do Senhor que aceita a palavra, que está por revelação divina, incluso naqueles cuja palavra está se cumprindo para a vida eterna e não para a perdição. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br. Transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem rejeita o bom Deus está um caminho a traçar, que abafar vai a voz do Senhor, para Ele te achega se queres gozar. Já o preço avaliaste o valor de tua alma, o preço avaliaste o valor, e daqui o mundo possas ganhar, e da senda que agora tu estás a trilhar, já o preço avaliaste o valor. E enquanto sua graça ainda franca estiver, e exausto não for seu valor, tu não queres chegar ao teu Deus
que o mundo possas ganhar e da senda que agora tu estás a brilhar, já o resto avaliaste o divino e puro, insondável e eficaz, vem do coração de Cristo e minha alma satisfaz. Cristo, as portas tão preciosas, pois minha alma redimida, por seu sangue sempre está. Oh, amor divino e puro, meus pecados perdoou. As portas tão preciosas, sei que a mim Ele abrirá, pois minha alma redimida, por seu sangue sei que está. Desta jornada, quando aos céus de luz chegar, que minha alma agradecida possa teu amor louvar.